Bom, se o método numérico for ser baseado em a gente ficar desenhando retinhas, não vai dar certo. Então a gente tem que tornar isso aqui matemático. Aí a gente pode aplicar. Bom, como que a gente torna isso matemático? Então a gente tem uma estimativa inicial e nessa estimativa inicial, a gente traça uma reta tangente à função naquele ponto e pega o intercepto dela aonde x é igual a zero, aonde f de x é igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma função para expressar essa reta aqui. Uma reta que depende de x. Nossa, como está feio o meu R, mas tudo bem. A gente tem diversas formas de escrever a equação de uma reta. Todas vão convergir, né, no termo ax mais b, onde A é a inclinação da reta e B é o intercepto com o eixo y. Tudo bem? A gente poderia tentar gerar dois pontos e determinar esses pontos A e B da equação da reta, mas talvez vocês se lembrem de cálculo, talvez vocês se lembrem de GA, que a gente pode definir uma reta também da seguinte forma. Vai ser a mesma equação, eu só vou mudar um pouquinho o formato com que ela está sendo escrita, que se rearranjar, ela volta a ser essa equação aqui. Antes disso, vamos pensar aqui, se eu pedisse para vocês a equação da reta que passa, que intercepta a origem, e a mesma reta só que ela intercepta a origem, qual que é a equação dessa reta? A equação dessa reta, essa reta 0 aqui, é igual a inclinação vezes x. Só isso. E a inclinação é o quê? A derivada dessa função no ponto. Mas só a inclinação da reta vezes x. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Já viram isso? Então, beleza. Então, se a minha reta está na origem, eu tenho só a inclinação vezes x. Só que o que eu fiz com essa reta? Eu desloquei ela em x e desloquei ela em y. Trouxe ela para cá. Ela estava aqui, eu trouxe ela para cá. E existe como a gente definir uma reta em termos da inclinação e do seu deslocamento. Para a gente fazer isso, para a gente calcular essa reta de x, a gente simplesmente faz o deslocamento em y. Nossa, aqui vai ficar parecendo derivada, né? Vamos colocar aqui o deslocamento em y, mais a inclinação da reta, vezes x, menos o deslocamento em x. Vocês já viram essa forma de expressar uma reta? Então, se eu estou com ela aqui, ó, se eu estou com ela na origem, quanto que é o deslocamento em y da origem? 0. Quanto que é o deslocamento em x da origem? 0. Então, vira essa equação aqui. Agora, se eu puxar essa reta para cá, ela está aqui. Eu não consigo definir essas coisas. Se eu pegar aqui a equação dessa nossa reta, reta de x, quanto que ela está deslocada da... A gente quer transportar a origem para cá. Quanto que ela está deslocada em y? Quanto que ela está deslocada em y? F de x, certo? Está deslocado esse valor aqui, ó. Isso aqui é x, isso aqui é f de x. Então, beleza. Mas, quanto que é a inclinação dessa reta? Qual que é a definição de derivada? Inclinação da reta avaliada no ponto x. Bom, f, então a inclinação da reta, f' de x, vezes x menos. Quanto que ela está deslocada em x da origem? Esse valor aqui, que é x0 menos x0. Então, essa equação aqui, é a equação da nossa reta. Nossa reta pode ser definida por essa equação aqui. Essa retinha bonitinha. Só que a gente não quer fazer nada com a equação dessa reta. A gente quer fazer uma única coisa, que é definir esse ponto aqui.
que é o nosso próximo x, nosso x1. E qual que é a particularidade desse ponto? Esse ponto ele acontece aonde o valor da reta é zero, aonde isso aqui é zero. Então a gente pode reescrever essa equação para achar esse ponto aqui como zero igual a f de x mais f' de x vezes x menos x0. Agora é só a gente isolar o x, ou seja, achar o ponto que torna o valor de y zero, que é isso que a gente quer, que é o x que torna o valor da reta em y igual a zero. A gente pode isolar isso daqui, não é nada complicado. Eu vou isolar direto aqui e eu vou deixar para vocês fazerem passo a passo em casa. Para a gente isolar isso, a gente vai falar que x, então, é igual... É basicamente isso, né? Eu passo essas duas aqui para o outro lado, f de x, passo o f de x negativo para o outro lado, passo o f' dividindo e passo isso aqui somando. Então vai ser x0 menos f de x sobre f' de x. Então o nosso próximo x, o x1, vai ser a nossa função avaliada no ponto x0, f de x0, f' de x0. Olha aqui. Então eu estou aqui em x0, certo? Estou aqui em x0. Eu tenho o valor da função? Tenho. Tenho o valor da derivada? Não, não tenho, mas posso achar. Se eu souber qual que é a função, eu posso derivar a função. Tenho ponto? Tenho. Então eu posso achar o próximo ponto. Então essa aqui, e aí eu vou escrever agora de forma um pouco mais genérica, né? Porque depois a gente pode querer achar o x2, pode querer achar o x3. Se eu quiser achar o x2, o que eu vou fazer? O x2 é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. O que é o x3? O x3 é o x2 menos f de x2 sobre f' de x2. Então, se eu colocar aqui de forma genérica, a gente vai falar que o xn mais 1, ou seja, o próximo xn, ou como a gente está usando k para iteração, né, o x da iteração k mais 1 é igual ao x da interação k mais f de xk sobre derivada de f de xk. Tudo bem? Então, essa é a nossa fórmula para ir aprimorando a estimativa da nossa raiz, a estimativa da nossa solução. E olha como esse método é um método muito bom. Eu simplesmente pego uma estimativa inicial, aplico ela aqui e chego a um resultado. Se esse resultado é bom para mim, eu paro. Se não é bom para mim, eu pego esse resultado e aplico de novo. É bom para mim? Não. Então aplico de novo. E vira recursivo. Olha que simples que fica esse método. Então, na próxima aula a gente vai fazer um exercício aplicando ele.